Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Tab Talks. Hoje o programa vai ser especial, vai ser para falar sobre usinas de açúcar e álcool. E você, para quem não conhece o nosso programa ainda, o nosso podcast é onde a gente fala sobre tecnologia, principalmente voltada para manutenção e para a indústria 4.0. A TEB, para quem não conhece, ela é uma empresa que ela faz uma solução IoT que é para manutenção preditiva de equipamento. Então, basicamente, o que a gente desenvolve é um sensor de vibração e temperatura e também um software. Um software que tem uma inteligência que, no final das contas, o nosso intuito é prevenir quebra de máquina. Então, em qualquer momento que tiver alguma coisa acontecendo lá, os nossos sensores eles estão captando esse dado, ele está entendendo o que está acontecendo e a intenção é mostrar isso daí para o usuário. E um grande segmento dos nossos clientes é o sucroalcooleiro, são de usinas de açúcar e álcool. E agora nós estamos em março, né, de 2024, e a safra ela começa agora para algumas usinas aqui na região mais sudeste do país. Ela começa em março, abril. Então esse tema vai ser um tema bem interessante para quem é do setor. E também a gente fez um concurso. Esse concurso ele se chama Safra Previsível, onde a gente selecionou 2 usinas para ganhar 15 sensores para monitorar nessa safra de 2024. Então, várias usinas participaram, eles tiveram alguns requisitos lá para mandar para a gente por que eles deveriam ser selecionados para conseguir fazer esse monitoramento, né? Mas aí, no final do programa, nós vamos anunciar os 2 ganhadores. Então, fica com a gente até o final para você saber se a usina não foi a sua. Se você mandou o vídeo, fica com a gente até o final que você vai saber quem foi o escolhido. Então, para esse tema que a gente vai falar sobre usinas, aonde aplicar os sensores, quais são as máquinas principais, como instalar esses sensores, o que é o sistema em si, né? E o que fazer para ter um projeto de sucesso na usina de açúcar e álcool, eu trouxe o Anderson, que é o nosso head de CS, que entende muito sobre o assunto, e eu acho que dispensa comentário, ele vai explicar um pouco sobre a trajetória dele. Obrigado pelo aceite do convite, bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço, Guilherme. Bom, falando sobre minha carreira um pouquinho, tá? Até para comentar como a gente começou, como eu iniciei na Preditiva, eu volto um pouquinho atrás, eu era técnico em administração, então minha formação era administração, trabalhei em emissoras de televisão, enfim. Mas em meados de 2010 eu entrei para a indústria farmacêutica até, tá? Então ali eu comecei como operador, enfim, envolvendo um pouco mais com o setor industrial, eu fui para a eletromecânica. Então nessa jornada aí eu entrei para a área de manutenção, operador mantenedor, e nessa trajetória eu tive um momento que eu tive que estagiar, né? Acho que como qualquer um aí, foi aonde eu tive o primeiro contato com a manutenção preditiva numa empresa de análise de vibração em Ribeirão Preto. E foi um período ali bastante acelerado, então trabalhava durante a noite, estudava de manhã e estágio na parte da tarde, mas foi um negócio que me chamou muita atenção porque parecia uma coisa muito complicada e é um pouco simples, mas tem a sua complexidade também, e aquilo me chamou muita atenção. Então, depois de 3 anos nessa indústria farmacêutica, eu dei um passinho para trás, que foi voltar, né, e começar do zero na parte de manutenção preditiva. Então, nessa empresa eu fiquei por volta de um ano e pouquinho, onde eu comecei a fazer os treinamentos, entender um pouquinho mais. E dali para frente eu fui passando em algumas outras empresas de análise de vibração, até próximo de 2016, foi onde eu abri a minha empresa também, e comecei a fazer alguns trabalhos, inclusive algum suporte na parte até de locação de equipamentos e tudo mais. E toquei ela durante 6 anos aproximadamente, tá? Até 2021, 2022, ali onde a gente se conheceu, a gente desenvolveu uma parceria, né, inicialmente. E em 2022, onde você me convidou aí para fazer parte do time TEB, e agora a gente está aqui. Então são basicamente aí 12, 13 anos de experiência, muito voltado para o setor sucroalcooleiro, foi onde eu vivi 13 anos da minha vida aí dentro de usinas, mesmo que a usina a gente sabe como é. Exato. Bom, mas é um pouco isso. Eu acho que até contribuindo, eu que já conheço você, o Anderson ele tem muita experiência com manutenção preditiva, com análise de vibração, ele é um cara
é muito bom, um analista fenomenal. Ele ajuda muito no desenvolvimento da nossa tecnologia e como que a gente consegue deixar isso daí fácil para o usuário. É uma coisa aqui que a gente vai falar bastante também. E é muito importante a gente cruzar essa parte mais teórica, né, da engenharia, por exemplo, até de ciência de dados, de inteligência artificial, sim, mas também com a parte prática e de análise de vibração, que é o que você já desenvolve, já tem uma carreira e já viu muito problema acontecer. Né? Isso aí faz muita diferença. Mas vamos lá, vamos para quem tá vendo, tá ouvindo a gente, né, e não sabe o que é a nossa tecnologia. Você consegue explicar um pouco? Consigo. Bom, acho que para o pessoal de análise é até um pouco mais simples, os analistas, né? Mas hoje o que a gente desenvolveu? A gente tem um sensor totalmente sem fio, sem cabo nenhum, né? Ele tem uma comunicação via Bluetooth, ele tem um gateway, um receptor que recebe esse sinal, e a conceito é o mesmo, é um ponto de instalação, é um sensor, tá? Então ele deve estar instalado nos pontos estratégicos da máquina e tudo mais. Esse cara coleta dados de vibração e temperatura simultâneo, tá? Então a gente também coleta dados de velocidade, aceleração, são dados globais, e tem a questão de extrair dados espectrais, que na verdade, é um exame, né? O global a gente chama isso é como se fosse um termômetro, na verdade, tá? Fazendo uma correlação, mas você muitas vezes precisa de um exame, trazendo para o lado humano, você faz um exame, você tira uma temperatura, mas você precisa fazer um exame de sangue, uma bateria de batimentos, enfim, você tem alguns outros parâmetros que são mais analíticos. E o espectro traz essa ideia de você analisar um pouco mais os dados a fundo, entender o comportamento de cada parâmetro ali, tá? Então, a tecnologia basicamente é isso. A gente dispensa, até um ganho, o que a gente tem de ganho hoje que é notável para nós analistas? A quantidade de dados é interessantíssima, porque você não tem mais uma foto da máquina, você tem um vídeo desse histórico de máquina. Você consegue começar a entender um pouco mais operação, variações de processo, enfim, variações de comportamento até com o ambiente, tá? Sim. Então tem muita informação interessante aqui. E esse sensor, assim, até para o cara que tem lá o equipamento, né? Até para começar, qual equipamento que a gente pode instalar ele? Basicamente tudo que é rotativo hoje. Então toda máquina rotativa a gente consegue extrair dados desses equipamentos. Tá? Então, assim, exemplos, tá? Seriam motores, bombas, redutores, mancais, deslizamento, mancais de rolamento, turbinas a vapor, enfim, compressores, tem uma gama de equipamentos que a gente consegue trabalhar. Um monte de equipamento. E como que faz para instalar? Cara, a instalação também é muito simples. Hoje, ele possui 3 métodos de instalação. Prisioneiro, então você faz um furinho na máquina, ponto específico também, rosqueado, tá lá. Pode ser colado também, tá? Ou base magnética, que hoje, na verdade, é o carro-chefe, que é o que a gente mais usa, é a base magnética. É simples, fácil de instalação, basta plugar. Tá. Então, não requer parada de máquina, não requer nada. E aí, o que é o benefício para o usuário, né? O que a gente traz para o usuário? A gente está falando de um time da manutenção, né? A manutenção de uma empresa está focada em fazer com que o equipamento ele não pare, ter o máximo de disponibilidade possível do equipamento, mas como que é o dia a dia do uso dessa solução nossa? Tá. Bom, assim, até se a gente for levar um pouco... O sensor está coletando dados, fazendo o seu trabalho, que é o trabalho do analista também lá, e aí a gente tem por trás a inteligência, tem os alarmes, tudo ok. Mas como que o pessoal vai começar a enxergar isso? Então, assim, eu não tenho nenhum analista, por exemplo, na minha planta também. Eu consigo trabalhar? Consigo. A gente consegue fazer o alarme padronizado ali pelos algoritmos ou até manualmente. Então, tem vários meios da gente trabalhar. Mas como que o cara percebe isso? Ele vai receber essa informação, tá? Então, até assim, a gente tem níveis de usuário. Tem a operação, tem o analista, tem o mantenedor, enfim, tem alguns níveis. O operador, como que o operador hoje trabalha com a nossa plataforma? O pessoal normalmente deixa no COI, tá? Então, tem uma tela de gestão. E ali os alarmes ficam piscando também. Então você tem todos os seus ativos monitorados, até definido por cores, verdinho, amarelo, vermelho. Você consegue rapidamente identificar um problema ali. Qual equipamento tem um problema? Pisca um amarelinho, o pessoal já está... Então isso mais para o pessoal da operação, tá? A manutenção, o pessoal de análise tem todas as ferramentas, tem as telas
cursores de harmônico. Então tem toda uma estrutura para o analista que quer olhar. Ele tem essa mesma tela, consegue navegar dessa mesma forma, mas ele tem aquelas ferramentas específicas para ele entender um problema, tá? E telas de gestões, de manutenção, indicadores, enfim, tem tudo isso. Mas o que o pessoal tem usado muito hoje está facilitando a vida geral aí? A gente tem uma integração com o WhatsApp. Então hoje o cara tem na tela de gestão, tá, beleza. Mas e se eu estou em campo, como é que eu estou? Não estou com a plataforma aberta, ou o próprio analista está fazendo uma outra atividade, está numa outra inspeção. Cara, alarmou um sensor, uma máquina, um equipamento, notificação no WhatsApp, basicamente em tempo real. E aí, o que traz essas informações? Hoje, basicamente, no WhatsApp você recebe todas as informações. Qual o equipamento, qual o parâmetro alarmado, qual o status, os níveis globais, tá? Ali mesmo você consegue solicitar um espectro. E assim que esse espectro coletado, descarregado, essa informação vem para você também no WhatsApp. Então, assim, o usual hoje que a gente tem aí, basicamente, Legal, com muita força é o WhatsApp. Tá. O pessoal interage demais com o WhatsApp. Então, assim, basicamente, instalou o sensor, vai ter ali, né, toda essa parte de setup e tal, mas aí o dia a dia do cara é receber o alarme e verificar o que está acontecendo, exatamente, ali na máquina. Isso já alguns, depois de tudo isso setado, a gente, lógico, traz o alarme, traz as recomendações, o diagnóstico, tudo. Tá, legal. De forma... E aí, assim, ó, já que a gente tá, esse tema, né, que a gente tá falando hoje no nosso episódio é de usina de açúcar e álcool, eu vejo que tem várias fases até de maturidade da manutenção dentro de uma usina de açúcar e álcool, né? Então, a gente vai conversar com a usina, você vê que ele já tem um nível de maturidade muito alto. Então, ele tem a parte preditiva, né? Até quando você fala do analista, é o cara que tem o coletor, né? Que acho que você pode até depois explorar um pouco isso daí pro pessoal entender. Mas também tem o cara que ele não tem nada. Ele talvez não tenha um PCM, que é uma área de planejamento e controle de manutenção para... Ele está muito focado lá em... Corretivo. Em corretivo, em arrumar o equipamento que quebrou, né? Você pode falar um pouco até dessas diferenças de maturidade de manutenção que a gente tem na usina, que eu acho que isso daí até pode gerar uma identificação com o pessoal que está ouvindo a gente, para entender em qual fase que ele está e até para a gente entender se isso é para ele ou não. Tá, bom, acho que assim, a gente até tem clientes em todas as fases ali, acho que para todos fazem sentido. Então assim, o engajamento é importante, independente de você ter um analista ou não, é trabalhar junto com a ferramenta. Ela vai te entregar uma informação e você precisa trabalhar ela, tá? Então, seja com um analista, é lógico que o que eu entendo hoje, tá? Aquele cara que tem um perfil de maturidade um pouco mais avançado, que tem uma equipe de preditiva dedicada, enfim, ele até consegue colher resultados muito maiores do que o pessoal que não tem, tá? Porque a gente vai direto ao ponto, o cara consegue analisar, entender qual componente, enfim, você vai um pouco mais além. A sua manutenção é muito mais assertiva. Mas para o cara que não tem isso, se você conseguir evitar uma parada de uma máquina dele ali, uma quebra, enfim, você identificou um problema de um desalinhamento. Cara, isso vai gerar uma consequência de problemas ali. Você vai arrebentar acoplamento, rolamento, enfim. E aí você tem uma sequência de fatores. Mas o problema é o seguinte, eu consegui identificar isso antes, eu consigo atuar? Se o cara atuar, ele tem o mesmo resultado, ou pelo menos um resultado totalmente satisfatório, tá? Então, assim, o nível de maturidade vai fazer existe uma certa diferença. Mas quanto à ferramenta, eu acredito que todos os níveis conseguem atuar. Nesse processo até, então, assim, hoje a gente tem um processo de onboard dentro da TEB. Então, isso acontece em todas as escalas aí. Desde o pessoal que não tem maturidade, não tem... um analista, por exemplo, hoje a gente faz processos de onboard com o pessoal de almoxarifado, com o pessoal de processo, de qualidade, e também com um analista que está ali focado nisso. Então, assim, a gente vai acompanhar você nesse processo, a instalação, configuração, detalhar o porquê dessa configuração, o porquê dessa parametrização, o porquê desse alarme. Então, tudo tem um porquê ali, tudo a gente vai explicar bem detalhado. Porque não é só a inteligência, beleza, alarmou, eu vou fazer. Não, por que você vai fazer? Tudo tem uma explicação ali, a gente consegue
trabalhar isso, essas informações. E esse processo hoje de onboard, inicialmente, até a gente pensava que tinha um tempo específico, tá? Dentro do time de CS. Hoje a gente vê que, cara, às vezes eu consigo trabalhar uma equipe de preditivo, ali em um mês o cara tá apto a tocar o negócio sozinho. Ou não, também, tá? Sim. E a mesma forma, o cara que tem uma manutenção um pouco mais regrada ali. Às vezes o processo de onboard dura 3 meses, 5 meses, 6 meses. Mas o interessante a gente não solta a mão do cara enquanto ele não estiver confortável, tá? Legal. Então a gente vai acompanhar ele durante todo esse processo. Mas no final, cabe a todos. Legal. Todos conseguem utilizar. Porque é uma plataforma simples, os dados vêm de forma simples e, lógico, você consegue explorar muito mais isso. Mas o cara que não tem todo esse conhecimento, ele consegue usar essa ferramenta, usar essa informação e atuar de uma forma assertiva também. Legal. Muito bom. E aí, falando assim de usina também, né? O que a gente... Acho que esse podcast a gente pode falar sobre várias dúvidas que a gente tem do pessoal de usina e a gente colocar numa conversa para a gente entender. Mas acho que a primeira delas são os equipamentos. O que o cara ele tem que monitorar. Então, quando a gente pensa... A manutenção, ela tem um monte de equipamento, uma usina você vai ter... Nossa, tem... 1000 ativos. 1000 ativos. Até mais, muitas vezes. E aí o cara ele tem que selecionar, ele tem que pensar, utilizar alguns critérios para definir os equipamentos importantes que ele vai monitorar. Como fazer isso? Hoje, sim, hoje dentro do processo sucrocoleiro já existe uma criticidade de máquinas ali que impactam o processo. Então, assim, se a gente pensar até em setores, setores do setor sucrocoleiro, o que a gente tem? Preparo, extração de cana, e ali entra vários equipamentos como picador, desfibrador, esteiras, todos esses têm impacto no processo. Então, se separar um equipamento desse, separa seu processo, tá? E o processo do açúcar e álcool, ele é assim, uma vez que separa, você começa a ter perda, você não consegue trabalhar muito batelada, né? E assim, a cana, então, ela tem um tempo de ser processada, então tem vários impactos ali. Mas então, preparo e extração de cana, você tem esses equipamentos, picador, desfibrador, esteiras, espalhador, enfim, o pessoal de usina sabe bem quais são os equipamentos que eu estou falando. Aí você entra para a parte de tratamento de caldo, onde também existe vários equipamentos, bombas de processo que fazem a transferência desse caldo, fermentação, que existe as centrífugas de levedo, né, ou centrífuga de vinhos, também todas essas bombas de processo, bombas de fermentação, enfim, tem uma pancada de equipamentos ali interessante de monitorar. Geração de energia, e aí você entra com geradores, compressores, enfim, parte de utilidades, que também tem toda a sua importância, porque é tratamento de água, resfriamento de água, fábrica de açúcar, destilaria. Então, assim, dentro do setor, todos os setores têm seus equipamentos críticos. E também existe aquela criticidade daquela planta específica, onde, por exemplo, eu tenho uma bomba ali que eu só tenho uma, ela não é totalmente... Ela não impacta tanto o meu processo, mas uma vez que ela para, na verdade, eu tenho muita recorrência, ela se torna um equipamento crítico. Então, tem as particularidades também. Mas dentro do setor, a gente tem todos esses equipamentos aí que são cabíveis de monitorar. Tanto por questões até de acesso, como a gente tem muita instalação, hoje de sensores em torre de resfriamento, que é um equipamento complicado de acessar, Sim. Risco, né? Difícil acesso não só pelo risco, mas pela distância. Então, antigamente a gente usava até um cabinho de vassoura para chegar com o sensor lá, tem algumas... Então tem uma variedade aí de equipamentos onde pode ser aplicado. Mas então, no geral, todos os setores vão ter equipamentos críticos, tem que ser levado em consideração a criticidade do equipamento, até pelo planejamento estratégico da manutenção em si. Sim. Talvez não exista, né? Muitas usinas não vão ter essa matriz de criticidade dos ativos. Eu acho que boa parte, hoje todo mundo já conhece quem são os críticos ali. Tá. Assim, alguns dividem. Eu já trabalhei em algumas usinas que normalmente é crítico A, B, C, enfim, tem alguns que já entram até com uma particularidade, top 4, classe A, enfim, mas assim, de forma geral, todo mundo tem uma ideia de quais são os seus críticos. E aí, por outro lado, também a criticidade daquela planta, né? O histórico, né? Exatamente. Daqueles equipamentos, o que estão acontecendo e o aonde instalar. E aí,
a gente vai para o segundo tópico, né, que é aonde instalar os sensores. Então, isso daqui é uma dúvida muito grande, que quando o pessoal chega com solicitação para a gente, né, por exemplo, vou monitorar um desfibrador, um sensor dá conta, né? E eu queria explorar um pouco mais isso daí com você. É um assunto interessante. Cara, um sensor ele é basicamente um ponto de coleta, tá? Então, assim, existe uma conversa bem forte nesse ponto, que assim, por que um sensor hoje daria conta de monitorar um conjunto todo? Se até assim, o que é utilizado hoje, o analista ele vai lá e coleta todos os pontos. Mas é porque ele faz um parâmetro, uma parametrização, tá? Por que eu não faço todas as parametrizações em um único ponto e coloco o meu sensor lá e meço tudo de uma vez só? Seria muito mais fácil. Minha rota ficaria muito menor, eu dou menos passos ali andando na usina, enfim, tem alguns pontos. Mas o porquê, tá? Respondendo a sua pergunta, um desfibrador é um conjunto de provavelmente 2 ou 3 máquinas ali, turbina, motor, redutor, ou alguns não tem redutor, é acoplamento direto, mas eu tenho mais 2 mancais ali, enfim. Então são de 2 a 3 equipamentos ali, tá? E ali no motor, o que eu tenho? O que a gente precisa medir até? De informação que o sensor precisa para conseguir analisar e entregar um diagnóstico? Eu preciso medir energias e potenciais de falha, tá? Aonde estão esses potenciais, essas energias que geram esses potenciais de falha? Normalmente, onde existe a carga do rotor ali, enfim, do equipamento como um todo. Aonde são? Em cima dos rolamentos, tá? Então, a gente tem motor de 1 CV, 2 CV, 3, enfim, eu tenho motor de 700 cavalos, 800 cavalos, e aí vai. A gente está falando de motores enormes. A energia disso, ela é pequena, principalmente quando a gente fala em questões de rolamento, tá? Quando a gente fala de parâmetros de aceleração, envelope, enfim, algumas coisas voltadas mais para rolamento, engrenamento. Mecanicamente, quando você fala de uma vibração, muitas vezes você consegue ver um deslocamento de máquina. Mas quando a gente está falando desses componentes internos, essa energia é muito menor. Tanto que precisa um filtro, uma amplificação desse sinal, então tudo mais. O que eu preciso, na verdade? Desde o offline para o online não muda muito. Eu preciso estar o mais próximo possível daqueles componentes que recebem a carga mecânica. Então, são os rolamentos e os mancais. Se eu colocar um sensor no centro do motor ali, enfim, cara, eu estou distante, certo? Eu estou distante dos meus pontos de energia ali. Eu vou conseguir, talvez, enxergar alguma coisa? Posso dizer que talvez sim, mas em que estágio eu vou enxergar essa energia? Talvez no estágio avançado. Para a preditiva, não faz muito sentido você entender um problema quando ele está num estágio avançado. A nossa ideia é antecipar, planejar, programar. Então, assim, não faz tanto sentido. Eu preciso entender aquele problema quando ele está inicial. Uhum. Que ali eu tenho tempo, eu vou analisar, vou entender, enfim, vou me planejar, vou contratar, vou trabalhar, tá? Então, eu preciso que esses sensores estejam no ponto específico. Estratégicos, são estratégicos para isso, tá? Então, no motor, hoje, basicamente, a gente tem 2 pontos, tá? Lado acoplado, lado oposto. Em alguns casos, a gente até recomenda a utilização de um. Mas, assim, tudo vai também do que você precisa, de qual que é a assertividade que você precisa no seu diagnóstico, tá? Então, um cenário ideal seria um sensor por ponto, por mancal, por rolamento ali, tá? Mas, assim, até isso vai até de encontro com o nível de maturidade que a gente tem falado aí. O cara que não tem nada, se ele tiver um sensor no motor, ele tem muita informação já. Exato. Tá? E ele consegue antecipar essa manutenção dele. Porque ele vai entender que aquele equipamento dele alarmou, ele vai se planejar, ele vai inspecionar, então ele consegue ganhar já. Como aquele nível que está já um nível avançado, o cara já tem um analista, ele vai entender qual é o componente que está falhando, se é a pista interna, externa, aí ele vai entrar em projetos para entender por que falhou. Então, assim, a gente consegue trabalhar em todos esses setores, todos esses níveis de maturidade, tá? Então, um sensor não é o ideal para um conjunto, mas talvez para uma máquina específica, um motor consegue atender. Se a gente estiver falando de uma bomba, talvez um sensor eu consiga atender. Se elas for uma bomba de carta, que a gente está falando, que tem o óleo distribuído nos 2 rolamentos, mas se tiver 2 mancais separados, o rotor no meio, Sim. Isso já se torna um pouco mais complicado, por essas questões de energia, tá?
Então, assim, daria para atender com um sensor por equipamento, não pensando num conjunto, tá? Aí, então, assim, tudo depende do tamanho do equipamento, do tamanho do equipamento, dos níveis de energia. Se a gente for isso, a gente está falando até assim, motores, bombas, mancais, normalmente eles têm a mesma rotação. A gente está falando dos 2 mancais do motor, eu tenho a mesma rotação. 2 mancais da bomba, eu tenho a mesma rotação. O mancal, a mesma coisa. Mas quando a gente entra para um redutor, onde eu tenho várias rotações, vários componentes, várias frequências excitadas ali diferentes, um sensor só, você vai conseguir ler tudo. Mas assim, você tem uma bagunça de informações ali se cruzando e você tem energias diferentes, porque a energia da rotação de entrada não é a mesma do eixo de saída ou dos intermediários. Aí, assim, a pergunta, onde eu vou pôr o sensor? Na entrada? Eu não vou pegar o sinal de saída. Eu vou pôr na saída? Eu vou pegar o sinal de entrada também, que vai me sobrepor o sinal de saída ali, tá? Porque o analista entende exatamente o que eu estou falando, tá? Mas você começa a perceber que quanto mais dados e mais sensores você tem ali, mais preciso você é. De novo, vou trazer para um cenário onde o cara consegue pôr um sensor. Cara, vai me alarmar. Sim. Aí é nível de análise, de entendimento, compreensão do defeito como um todo, tá? Legal. Mas, resumo seria isso. Legal. Então, assim, via de regra, né? Um sensor, assim, não é o suficiente, né? Principalmente até para um conjunto que você tem não é um equipamento rígido ali, né? Você tem pontos ali de conexão, de transmissão entre um componente, entre um equipamento e outro. Você não tem você não consegue passar essa energia. Mas aí também, assim, a gente pode auxiliar nisso daí, né? Então, uma vez que... A gente consegue olhar para o equipamento e até entender qual que é o nível que o cara precisa dessa informação. Então, assim, a gente está trabalhando com todos esses níveis. Legal. O que você precisa? A gente vai entrar e vai entender qual que é a sua necessidade, o que você precisa monitorar, quais os equipamentos, fazer um estudo ali, entender aonde a gente pode ter a melhor... ter melhores resultados com os pontos sensores instalados. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho também. Legal. E aí, vamos falar até um pouco de resultados, assim, até que a gente tem, e eu acho que esses resultados eles são os importantes para que uma pessoa que ela esteja, por exemplo, na manutenção e ela tem uma visão, ela entende que a manutenção preditiva até online, ela daria certo ali na empresa que ela trabalha. Mas é muito importante ter dados financeiros também, né? Então como convencer, por exemplo, talvez o diretor que não saiba muito bem o que nem é vibração, ele não está muito preocupado com isso, ele está mais preocupado com o dinheiro da companhia, mas como trazer isso daí como uma forma de retorno de investimento para esse cara e talvez até apoiado nos resultados que a gente tem em usinas, né? Tá, assim, hoje como que a gente consegue até trabalhar? Porque você mostrar números, com certeza faz toda a diferença para aprovação de um projeto. Então, assim, eu preciso até tentar entender o que esse cliente tem, o quanto que eu posso retornar para ele, tá? De que forma? Se eu parar um equipamento mesmo só por processo, se eu conseguir evitar uma parada de processo, e aí, assim, a gente no setor sucrocoleiro, a gente tem uma ideia boa do quanto custa uma hora de uma usina parada, enfim. Um desfibrador que eu consigo evitar uma falha, cara, assim, não precisamos entrar em números, mas basicamente eu paguei todo o projeto, tá? E é uma falha, um equipamento. O negócio ali é como a gente mostrar isso para ele, mas isso, assim, a gente até precisa de um apoio do pessoal, porque cada usina tem sua particularidade também. E o que a gente tem feito muito hoje? Montando cases técnicos, tá? Então você monta como que a falha aconteceu, por que aconteceu, quanto tempo levou, enfim. E aí a gente começa a entrar um pouco. O que isso representou financeiramente, tá? Então hoje é dessa forma que a gente consegue mostrar. E assim, a gente tem vários cases já que fazem todo sentido. Então assim, se você pegar e mostrar isso para uma diretoria, o valor, ela vai entender o quanto isso faz sentido. Tá? Assim, eu não entendi até não sei se eu consegui responder bem sua pergunta, mas hoje como que a gente consegue mostrar isso?
trazendo do case técnico, entendendo os custos que tem aquela manutenção, tá? Inclusive, a gente teve um case recente num cliente, foi o caso de um desfibrador. O pessoal tem preditiva, atua. O que aconteceu? Na sexta, tem o sensor lá e passaram com a rota offline também. Então, assim, tava ótimo. No sábado, alarmou. No sábado não tinha ninguém lá. O pessoal entendeu, entrou na plataforma, entendeu o problema. Era um problema de rolamento. Ah, tá, beleza. Vamos mexer um pouquinho no nosso alarme aqui e vamos acompanhar. Semana que vem tem uma previsão de chuva. Ok. Vamos acompanhar? Dá para acompanhar? O analista fez todo esse trabalho? Não, dá para acompanhar. Vamos acompanhar. Tocou até na terça-feira ali, que foi o dia que tinha previsão de chuva. Fizeram essa parada ali, enfim, planejada. Contrataram guindaste e tal, não sei o quê. Então, organizaram essa parada. Fizeram a manutenção e retornaram. Numa oportunidade, certo? Já houve um ganho absurdo aí. Se eu não tenho essa visão, essa oportunidade, não enxergo essa oportunidade, eu paro. O que eu já faço? Eu já quebro meu processo. Isso nós estamos falando aí de basicamente 24, 48, 72 horas de parada. Se a gente pôr um valor X ali no meio... Você pagou tranquilamente todo o investimento. Tranquilamente todo o seu investimento, tá? Agora, entre outras, de processo, uma troca de faca, troca de martelo, a gente tem alguns cases assim. Então, até no processo a gente está entrando. Sim. Você não precisa... muitas vezes, o que o pessoal... precisa cada 300 toneladas, precisa trocar martelo. Cara... Por quê? Porque não tem um monitoramento, você não sabe quando vai desbalancear, se vai balancear, se quebrou o martelo. Quando quebrou o martelo, impactou na vibração, desbalanceou, né, no caso que a gente fala, não impactou. Hoje você tem um monitoramento. Ó, tava aqui, beleza, 3, 4 milímetros, quebrou o martelo. Puta, tem que parar tudo e trocar. Não, o monitoramento tá ali, tá acompanhando. Não vamos parar. Tá. Nós estamos falando de 4 horas de parada para uma troca de um martelo, 2 ali, ou o conjunto todo. Enfim, são 4 horas vezes X valor... resultado. Sim. Então, assim, tem várias formas da gente entregar esse valor aí e mostrar. Acho que o ponto interessante até é que a gente tá junto com o cliente também fazendo esses cases de sucesso e é importante também colocar a manutenção para conseguir mostrar isso daí, né? Porque o que a gente vê também andando é essa falta, a gente tem que mostrar a importância do marketing interno da manutenção para a companhia, porque a manutenção, ela é cobrada. Ela apanha de todo lado, né? Então, ela apanha a hora que quebrou o equipamento e a hora que não quebrou, ela também está fazendo o trabalho dela. Então, ela não leva um parabéns, né? Então, no final das contas, a gente conseguir implementar essa cultura de marketing da própria manutenção para a companhia é uma coisa que vai fazer com que o próprio analista, o responsável pelo monitoramento, ele tenha uma visibilidade maior, né, dentro do espaço dele ali, e também para que a diretoria veja, porque ela se ninguém falar, ela não vai ver. Ela não tem como analisar isso daí, né? A manutenção é isso. Está feito, aí você tem que reduzir custo. Sim. Aí você tem que mostrar isso. Se deu problema, e até isso para manutenção corretiva, preditiva, se quebrou, a culpa é da manutenção também. Então, assim... Isso é totalmente interessante para o setor de manutenção, né? Na verdade, você consegue abrir ali a sua visão, entender, reduzir custo, enfim. Legal. Vamos aí abrindo até um pouco mais desses casos que a gente falou e linkando um pouco com esses benefícios que a gente tem. Se a gente for pensar, eu queria até fazer uma brincadeira para a gente pensar em alguns equipamentos e aí até de forma rápida a gente entender os benefícios que a gente teria para esse equipamento na usina, né? Então, por exemplo, vamos lá, desfibrador, por exemplo. Cara, acabamos de falar de um. Se quebrar um martelo, o que você vai fazer? Parar para trocar, tá? Problema no rolamento, de novo. O que a gente faz? Você tem que parar. Então, assim, os benefícios pro desfibrador, que na verdade é um equipamento robusto, grande ali, e de total impacto pro processo, você tem N benefícios. Exemplo de um outro, tá? No próprio processo, de novo, operacional. A gente tem case onde o pessoal de um turno opera de um jeito, o outro turno opera de outro. Conseguimos resolver isso olhando para a análise de vibração. No final, o que é o impacto disso? Desgaste de um martelo maior, enfim. Aumento de vida útil do equipamento. Não só do equipamento, até do martelo ali, que você precisa trocar de intervalo em intervalo.
Legal. Então, assim, você vai abrindo uma gama de possibilidades. É um equipamento, sem dúvida, que é um coração ali do que a gente monitora. Exaustor de caldeira. Exaustor. Outro case que a gente já teve, em questão de lubrificação. Então, assim, eu não estou nem falando de novo de um problema mecânico. Problema mecânico a gente entende. Eu vou parar uma caldeira, ou eu vou pelo menos diminuir a produção dessa caldeira, que vai me impactar também na geração de energia, que vai reduzir meu processo de extração também, vai me reduzir todo o processo, se eu não precisar parar, tá? E aí, mas eu não estou nem entrando na quebra. Vamos pensar assim, ó, economia com lubrificação, tá? Então, assim, a gente tem alguns cases já, o pessoal fazia uma lubrificação semanal com X graxa lá, quantidade de graxa. Um dos problemas que a gente pode gerar, que é até sobreaquecimento e danificar, diminuir a vida do útil do rolamento também. Por quê? Eu tenho uma quantidade específica de graxa para aquilo ali, tá? Eu preciso ter uma troca térmica, enfim. E, por histórico, pessoal, mesmo lubrificando toda semana, tinha problema e o rolamento não durava o que tinha que durar. Começamos a olhar para dados de vibração junto com a rota de lubrificação e tudo mais. A gente começa a perceber que a lubrificação poderia ser estendida talvez a 15 dias. Então aí, o que eu estou economizando? De novo, vida útil do meu componente, hora mecânica ali, lubrificação, o próprio lubrificante, certo? Então assim, eu já estou tendo ganhos pequenos, mas que no final de uma safra são totalmente significativos. Olhando só para o dado de vibração e temperatura. Legal. Bomba de caldeira também. Bomba de água. Vou de novo em outro case, que fica fácil para mim. Só de você evitar uma revisão de uma bomba dessa, vamos falar assim, e é uma bomba grande, a gente sabe que é uma bomba que tem componentes caros, enfim, você está evitando aí, tá falando por cima aí 20, 30 mil reais só de uma revisão de uma bomba dessa. Então, assim, eu consegui monitorar essa safra todinha, entendi que essa máquina não teve problema. Porque, assim, a gente está procurando problema, mas se não tem, também tá ótimo. É ótimo. Já é um dado para você ter evidência de não fazer, de hibernar o equipamento. Fazer nada. Vamos hibernar esse equipamento, vamos garantir a condição que ele parou, ele vai retornar. Essa é a ideia também da preditiva. Legal. Evitar custos desnecessários, tá? Então, monitoramos. E aí nós estamos falando de algumas bombas, tanto bomba de caldeira e bomba de água mesmo, monitoramos durante o ano todo. Historicamente, o pessoal, não sabe como é que tá. Vamos abrir, vamos revisar, vamos mandar para fora, vamos trocar rolamento. Cara, nós tivemos aí um case aí que evitou pelo menos uns 100, 150 mil aí só de manutenções com bombas, tá? Legal. Outro equipamento aí, esse daqui já é interessante também. Centrífuga de vinho. É outro cara que dá trabalho, né? Esse dá problema. Centrífuga, tá? A gente também tem case em centrífugas, tá? E assim, a centrífuga é um equipamento de alta rotação. Então, assim, até em algumas usinas a presença física ali é meio limitada, controlada. E assim, por ela ser um equipamento também de alta rotação, a gente está falando do eixo do sexto ali, né? Um princípio de falha evolui muito rápido, muitas vezes, tá? Uma folga gera outros problemas ali. E a gente até teve cases aí, não só em uma, mas em alguns clientes aí, dessas folgas, esses amortecedores que tem ali, então ele acaba fadigando, e enfim, tanto da caixa de mola ali, na verdade, do eixo vertical, quanto alguns modelos de centrífugas que tem acoplamento, tem elemento elástico ali no meio. Então, assim, um pequeno problema que você tem, você acaba gerando outros. E aí até uma coisa que é uma dúvida comum, só para não deixar passar. Muitas dessas centrífugas já tem um sensor de vibração lá. Sim. Qual que é a diferença? Porque a gente vê que, mesmo assim, a gente tem sensor monitorando. Tem. Por que colocar o sensor ali? Normalmente, esses sensores eles estão voltados a trip de máquina, para um nível de segurança, igual a gente está falando. Então, assim, ele está coletando continuamente também, mas ele está muito mais focado em parar a máquina se eu tiver um sinistro ou um problema ali que evolui muito rápido, por motivo de segurança, do que para olhar a condição e a evolução dessa máquina, tá? E até parâmetros. Normalmente esse cara está medindo velocidade, que está relacionado a um desbalanceamento, que é um problema mais comum
até pelo processo ali, que suja bico, enfim. Então ele está olhando Ou seja, para isso. Se tiver uma falha de rolamento, talvez o cara não vai ver, nem vai ver. Ele não vai enxergar. Tá. Dependendo do sensor que está ali, provavelmente ele não vai nem enxergar. Então, assim, a gente está olhando para o desbalanceamento, para a lubrificação, para o rolamento, para o engrenamento, para todas as possibilidades de falha que existem ali. Tá, legal. Uma própria folga, igual a gente está comentando, né? Legal. Um outro equipamento interessante também, centrífuga de açúcar contínua. Dá para monitorar? Dá para monitorar e entra num ponto que a gente falou, é difícil acesso. Hoje, normalmente, tá? O que o pessoal faz? Monitora na caixa do cesto ali. Então, você está pegando aquela questão externa ali. Você consegue identificar um problema de desbalanceamento. Normal. Isso é bastante usado e funciona bem. Mas e o problema do rolamento, o problema da lubrificação? Porque esse mancal normalmente está lá embaixo, tem a correia ali, a construção do equipamento dificulta o acesso, então tem tudo isso. Esse, com certeza, dá para usar, o sensor está ali, vai estar monitorando o próprio desbalanceamento, lubrificação, rolamento, folgas, enfim. Então, uma aplicação Legal. Que a gente vai muito bem, estamos instalando em muitos clientes aí, exatamente por conta da dificuldade de acesso. Legal. Turbogerador. Turbogerador. E também tem sensor. Normalmente tem sensor. Tem um monte de sensor. Tem sensor. E normalmente os sensores que estão lá são proximímetros, sensores de deslocamento. E aí tem uma relação seguinte. Existe uma vibração que é relativa, que é o que está medindo esse sensor. E tem que ter também, tá? E até está vinculado à segurança também. Não só humana, mas da máquina, tá? E tem a vibração absoluta, que é o que a gente faz com os nossos sensores, tá? Então, assim, normalmente esses sensores estão voltados para essa vibração relativa e não absoluta, tá? E também medindo órbita, alguns outros parâmetros, que a gente consegue atuar com os sensores também medindo de uma outra forma. De novo, desalinhamento, desbalanceamento, folga, lubrificação, enfim, você consegue atuar da mesma forma. Esse é um outro equipamento que também a gente recebe muita dúvida. Ele fala, pô, mas ele já tem um monte de sensor de proximíter ali. Por que eu vou instalar Por que eu vou instalar o TEB? Por que eu vou instalar o sensor de vocês? Exatamente por essa diferença. Uma vibração é relativa, a outra é absoluta. Então, por exemplo... Vão ser falhas diferentes. Vão ser falhas diferentes. Na relativa, muitas vezes eu não vou conseguir enxergar até se eu tenho uma folga estrutural, uma fragilidade estrutural. Estou dando alguns exemplos, tá? Por quê? Eu tenho meu sensor instalado no mancal referente ao meu eixo. Mas você concorda que meu eixo, meu mancal, se for uma folga estrutural, alguma coisa assim, ele está deslocando na mesma proporção. Então a gente já não consegue enxergar dessa forma. Tá, legal. Torre de resfriamento. Acesso, segurança é o principal. Também conseguimos monitorar, também, de novo, problemas que existem ali, desbalanceamento. Então, assim... O que pode acontecer ali também? Existem alguns componentes, existem algumas estruturas que dependem de redutor, outras são mancalizadas, mas enfim. Só o acesso ali, muitas vezes, o pessoal já nem monitora pela segurança. Então, não pode acessar, não pode subir, enfim. E também temos vários cases aí, por quê? Desbalanceamento, engrenamento, e eu acho que, rolamento do motor, até por ser um pouco mais agressivo ali e tudo mais... Esse equipamento, por não ter acesso, muitas vezes até a gente vê acidente de ter incêndio, por exemplo, né? De ficar totalmente desbalanceado, aí ele começa entra em colapso, né? Até, e aí tem incêndio, é uma coisa assim... Acho que não dá nem para colocar na balança um custo de um sensor, de um monitoramento com um perigo desse daí, né? Que você tem para... que, enfim, vai muito além até do custo que você vai ter de prejuízo ali com a quebra daquele equipamento. Mas, assim, acho que a gente deu um overview já também, né? Tipo, de vários equipamentos aí que são bem conhecidos nas usinas, que são importantes também, até para a gente ir linkando com as falhas principais, ou até com cases que a gente vê dos nossos clientes e entendendo isso daí, né? E aí, uma dúvida até. Como é que a gente falou, né, do uso, né, do nosso sensor. Como que o time, aí agora não só de manutenção, mas pensando numa usina, ele pode usar o nosso sistema? A gente vê em alguns casos que a gente tem
A manutenção olhando para uma coisa, a operação olhando para outra. E o que isso daí está vinculado, já para a gente entrar num próximo tema, de como estabelecer um projeto de sucesso. Então, a pessoa que está assistindo, ouvindo a gente, ela quer implementar isso daqui. A gente falou muito da nossa tecnologia, a gente falou dos pontos de acesso e tal, né? Mas a gente vê que não é só isso. Não é. Existe um outro fator muito importante que é o engajamento ali próprio do time. O que você me fala um pouco sobre isso daí? Deixa eu entender um pouco melhor. Me faz uma pergunta um pouco mais direta, assim. Tá. Bom, a gente vê, por exemplo, alguns casos em que os projetos eles são liderados pelo pessoal da manutenção. Mas a gente vê também outros casos que o pessoal da operação, eles estão ali vendo o monitoramento e no final das contas a gente tem um ganho. A gente tem um ganho, por exemplo, com vida útil de equipamento e tudo mais. Mas isso daí está muito vinculado também com o jeito que o projeto é estabelecido, né? Então, por exemplo, se é um projeto só da manutenção, que a manutenção acredita, ele tem um jeito de operar. Eu acredito, na verdade, assim, o que eu estou entendendo, eu acredito que isso aí tem que ser comprado por todo mundo. Então, assim, desde a diretoria, a operação, a manutenção, se todo mundo estiver engajado, esse é o sucesso, tá? Se a manutenção está focada ali no projeto, ela quer, mas a direção não quer mudar o jeito de operar, vamos trabalhar com corretiva, é mais interessante e tal, a chance disso dar certo é muito menor. Porque o que vai acontecer? Muitas vezes, tá? Vamos falar assim, o mecânico está super engajado, a operação está engajada, a supervisão e a gerência não. Chegou um alarme aqui e tal, beleza, precisamos atuar. Não, peraí, deixa rolar, vai quebrar, a gente troca. Cara, qual que é o sucesso que você vai ter? Como que você vai mostrar que isso trouxe resultado? Entendeu? Então, assim, o engajamento da equipe toda. E isso da alta hierarquia à operação. Tá. Tem que estar todo mundo alinhado. Comprado Exatamente. E aí acho é onde a gente vê que também tem o maior sucesso. Sim. E aí também tem o caso, né, que isso daí vai sendo construído. Então até o pessoal mais da operação acredita no projeto, aí a gente vai tendo que construir esses cases de sucesso, vai tendo que mostrar isso daí para conseguir ter todo esse engajamento do time. Mas até por isso que é importante esse marketing da manutenção para conseguir engajar o projeto assim de forma geral, né? E aí, falando um pouco, você comentou, né, que até a gente comentou da maturidade da manutenção de usinas, né? Tem usinas que elas estão olhando ali mais para quebra de equipamento, uma ação mais corretiva, né? Tem usina olhando mais para ações preventivas, mas aí muitas vezes até o custo da manutenção é muito elevado e está até gastando mais dinheiro do que não precisa. E aí a gente começa a entrar também numa área onde o pessoal está olhando mais para a preditiva e pensando em disponibilidade de equipamento, mas também pensando num custo ali para fazer essa balança e ter uma otimização geral, né? Como é que é o processo, uma vez que essa usina ela se torna cliente nossa? Como é que é o processo de onboarding? Como é que é o processo de até a gente gerar esse valor para o cliente, para ele conseguir monitorar? Tá, hoje a gente acompanha desde a instalação, tá? Então tem ali algumas etapas, tá? Padrão, mas isso pode ser adaptado de acordo com a necessidade do cliente. Mas a gente vai acompanhar da instalação, então fornecer todo o suporte, seja ela instalação presencial ou assistida, como a gente tem em muitos casos, tá? A configuração, toda a parametrização, inteligência artificial, geração de alarmes, todo esse processo. Depois a gente entra acompanhando todos os alarmes, validando todos esses alarmes, entendendo se é questão operacional também, se realmente é um problema mecânico, explicando todos esses pontos para o pessoal, até passa por um processo de treinamento, de análise de vibração, conceitos básicos e tudo mais. E numa última etapa é onde a gente começa a soltar a mão dele, que assim, tá legal, você entendeu, você passou do processo de análise de vibração aqui, entendeu os motivos, quais as falhas, o porquê dela, os alarmes estão legais, está de acordo com o seu processo, porque existem muitas variações, a gente tem ferramentas dentro
do software que também condiciona melhor, tá? O alarme para cada processo também, então existe essa ferramenta também. Mas o processo vai da instalação até o final ali onde o cara está confortável para tocar o negócio sozinho. E a gente acompanha ele durante todo esse processo. Legal. Tá? Legal. Então, assim, tem todo um acompanhamento para o cara ele se sentir seguro, né? Com de que certeza. ele possa operar. E aí... Isso a gente tem reuniões, em alguns clientes, são reuniões semanais, muitas vezes, tá? Então, toda semana a gente está acompanhando ali de perto, identificando os alarmes, temos todo o nosso suporte. Então, também, pessoal, gerou um alarme aqui, tô com dúvida, abre um chamado pra gente, a gente vai entrar em contato com esse cara o mais rápido possível. Legal, legal. Tem todo esse... E aí, acho que como uma mensagem aí para o pessoal que está interessado de usina, né? Que ele está interessado em monitorar, eu vejo que se ele tiver engajado com o projeto, se ele tiver engajado também com acompanhar, com fazer esse acompanhamento, ou desprender ali o tempo dele para estar junto com isso daqui, é uma coisa que dá muito certo, né? A gente vê, principalmente... O setor sucrocoleiro é um setor que a gente tem bastante, a gente entende bastante, assim, até o processo, né? Mas é uma coisa que é difícil de dar errado, né? Eu acho que é muito difícil de dar errado se implementar com a nossa tecnologia. Nossa tecnologia também, a gente tem uma segurança nela, uma assertividade que a gente vê, que a gente está confiante também de entregar isso aí para o nosso cliente. E no final das contas, a gente realmente olhar para ele e falar assim, olha, você está economizando dinheiro, você não está gastando dinheiro com a gente. Ganhando dinheiro, na verdade. Exato. Não é nem economizando, chega a estar ganhando ali já. Ele está ganhando, exatamente. Ele tá a ganhando. Manutenção ganhar dinheiro era uma coisa que há pouco tempo ninguém acreditava, né? Hoje a manutenção dá dinheiro. Exato, exatamente. Bom, muito... E aí, acho que até assim, né? Se a gente for pensar nessa... até pensando mais estrategicamente para uma usina, né? Uma usina, ela vende commodity, ela não tem muito como agregar valor, muitas vezes, no produto dela. A margem dela, ela está muito em diminuir custo e aumentar a eficiência dela, né? Então é uma coisa que, para alta direção, tem que olhar para isso, tem que olhar para otimizar a manutenção, aumentar a disponibilidade de equipamento, que, consequentemente, se o pessoal conseguir fazer uma safra menor, moendo tudo que eles precisam moer, produzindo tudo que eles precisam produzir, é uma receita meio simples de se pensar, né? Eles vão ter vão ter a mesma receita e menos custo, né? Num menor tempo. Acho que basicamente é isso. Acho que é um tema muito... Entendendo todos os seus ativos ali, você vai gastar o dinheiro onde você precisa gastar, você vai hibernar o que você precisa hibernar no final também. A entre-safra vai ser mais interessante. E aí um outro ponto que eu já vejo também, você entrou em entre-safra, é muito mais calma a partida de uma usina que ela hibernou equipamento do que a usina que desmontou tudo e ela começa a montar de novo, né? Porque você está começando do zero, você está começando sem saber da onde você parou. E muitas vezes uma coisa que a gente ouve também, como é que eu sei que o meu equipamento está melhor? Porque assim, você pode ter colocado lá na entre-safra, mandado um motor que talvez não tinha nem problema, você desmontou ele, até gerou um problema lá internamente, ou você montou ele errado e você gerou um problema, você vai ter uma quebra por uma coisa que você produziu, né? Com certeza. Um outro exemplo seria, você tem ali um conjunto motobomba, igual a gente acabou de falar, da caldeira. Se eu não tenho um problema nesse cara e eu consigo hibernar ele, eu já ganhei dinheiro também, porque eu não preciso alinhar ele novamente. Já estou ganhando dinheiro, concorda? Sim, concordo. Se eu tenho uma empresa terceira que faz esse serviço, eu não preciso contratar. Exato. Se é meu mecânico, enfim, estou ganhando dinheiro também. Legal. Então, assim, no final... Legal. Bom, acho que foi muito, muito boa a conversa, viu, Anderson? Obrigado até aqui por expor todos esses pontos. Eu acho que quem é do setor acho que pode tirar bastante proveito dessa nossa conversa, do que a gente trouxe aqui de exemplos, de cases, de máquinas, de pontos de instalação e tal. Mas agora chegou a grande hora da gente anunciar o vencedor do concurso Safra Previsível. Vencedores, né? Os vencedores. Então, assim, relembrando um pouco desse concurso. O concurso Safra Previsível a gente fez no começo desse ano
para usinas, né, especificadamente para usinas. As usinas vencedoras, vão ser 2 usinas vencedoras, elas vão ganhar 15 sensores cada uma para monitorar do jeito que ela quiser. Claro que vai ter todo o nosso auxílio durante toda essa safra de 2024. Então, acho que foi uma grande oportunidade para até o pessoal que não tem muitas vezes o engajamento, por exemplo, de uma liderança de colocar um projeto, mas a operação lá vê que isso aí faz sentido, é um passo muito importante para que a gente consiga começar, né, e ter alguns resultados. Como é que foi esse concurso? A gente definiu alguns critérios que eles estão muito baseados no engajamento do time de manutenção com esse plano de monitoramento, o quanto que esse pessoal ele mostrou que existe oportunidade de ganho de monitoramento, tanto nessa parte de investimento ou de aumento de vida útil, de aumento de disponibilidade, de prevenir falhas, e aí também nesse contexto de como que foi apresentado para a gente, né? A apresentação em si do que foi feito ali. Detalhamento. Né? Detalhamento, enfim. Esse capricho no geral, exato. Acho que no final das contas, né? Bom, então o grande ganhador, os grandes ganhadores, as usinas grandes ganhadoras, quem são, Anderson? Usina Arauco e usina Ferrari. Boa, é isso aí. Então, usina Arauco, acho que falando um pouco das 2 usinas, a gente sente que elas estão... os dois mandaram materiais muito bom, muito completo. Muito completo para a gente. Então, de parabéns aí o pessoal que esteve envolvido aí na elaboração desse projeto para a gente. Agora a gente vai entrar em contato com vocês para fazer todo esse planejamento de instalação e estar acompanhando vocês. Vai ser um prazer ter vocês com a gente nessa safra de 2024. Usina Ferrari, que ela já está ali perto de Pirassununga. Não, Porto Ferreira. É isso. E a Arauco ela tem 4 unidades também. Né? Então, acho que tem grande oportunidade aí para a gente trabalhar junto e para que possa começar a colher esses frutos para vocês. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo nesse concurso. A gente teve vários inscritos. Foi muito bom assim receber e ver que o pessoal do setor ele está engajado. Tem interesse. Tem interesse, né? Acho que isso daí é muito gratificante para a gente. E também para a gente estar acompanhando e vendo essa evolução do setor, gerando valor realmente para o que a gente está fazendo, na ferramenta que a gente está fazendo. E é uma coisa que a gente está muito preocupado, né? A gente está 100% preocupado em gerar valor para o nosso cliente, com resultado. Então, fazer uma coisa que tem embasamento técnico, né? Que acho que é um pilar bem importante nosso, trabalhar muito com essa parte de tecnologia, mas sempre pensando na vertente que a gente fala que são produtos robustos, alarme efetivo e diagnóstico preciso. Né? Então, isso aí a gente tá muito vidrado, fissurado nesses 3 parâmetros aí que a gente comentou. Bom, novamente, obrigado, viu, Anderson? Obrigado. O Anderson, quem também se tornar cliente, vai conversar com o Anderson, bastante. Vai falar muito com o Anderson, com o time dele, vai ter todo o suporte, mas é um cara que manja demais de análise de vibração, conhece realmente das falhas ali, isso aí faz toda a diferença para quando a gente começa a dar um passo de entendimento, por exemplo, por que aconteceu isso, né? Ter essa bagagem que você tem é uma coisa que faz toda a diferença para o sucesso, no final das contas, para a gente gerar valor. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado a todos. Pessoal, a gente vai ficando aqui, mais um Tab Talks. Hoje o assunto foi safra, né? 2024, das usinas de açúcar e álcool. E eu vejo você na próxima. Tchau!